Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Que bom te encontrar aqui. Eu sou Sérgio Matias e o assunto do programa de hoje é a veneração e a adoração. Veja, quando a igreja professa a fé na comunhão dos santos, ela está afirmando o respeito, a veneração e o culto aos fiéis que viveram a partir da força do mistério pascal de Cristo. Esse ponto da doutrina católica precisa ser aprofundado, visto que ainda hoje existem mal entendidos a este respeito. Vejamos então as razões pelas quais a Igreja encoraja a celebração da memória dos santos. Confira aí. Sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que devemos falar aqui é a admiração como um sentimento humano. A primeira coisa que devemos entender é que qualquer homem nutre um sentimento de admiração por aquela pessoa que representa algo para ele. Veja o exemplo dos atletas, não é? Alguém que pratique aí um determinado esporte, não é? Sempre tem um atleta profissional que serve de estímulo e exemplo para ele. Ora, para o homem religioso não pode ser diferente. Em qualquer religião, se o praticante, se aquela pessoa leva a sério a sua busca de crescimento interior, ela sempre vai encontrar alguém que o estimule e o incentive. Dessa maneira, a admiração de uma pessoa é algo humanamente necessário para o nosso desenvolvimento pessoal. E aí, então, olhando para as Sagradas Escrituras, nós vemos que existem modelos de admiração nas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento, essa realidade da admiração, não é? E da valorização daqueles que são exemplos para nós, encontra amplo espaço nos textos sagrados do Antigo Testamento. O livro do Eclesiástico, por exemplo, do capítulo 44 até o capítulo 50, não é? Elogia os homens importantes da história da salvação. E aqui nós encontramos um critério essencial para a admiração religiosa. Veja, o elogio sempre está em função da fidelidade e da obediência a Deus. O elogio sempre está direcionado para alguém que obedece, não é? E para alguém que é fiel a Deus. O livro do Eclesiástico, no capítulo 44, versículo 1, diz que nós devemos elogiar os homens ilustres, elogiar os nossos antepassados, não é? Em sua obra de ordem e sucessão, porque esses foram fiéis a Deus. Os judeus piedosos, por exemplo, do século II, admiravam Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Finéias, Josué, Caleb, admiravam os juízes, o profeta Samuel, o profeta Natã, admiravam Davi, admiravam Salomão, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Ezequias, o profeta Isaías, Josias, Neemias e tantos outros assim. Estes homens eram exemplos concretos daquilo que o povo de Israel queria ser em seu relacionamento com Deus. E aqui está a chave. O exemplo e o testemunho passa a ser o ponto-chave daquilo que eu pretendo ser no meu relacionamento. Já o Novo Testamento nos apresenta, em continuidade com o Antigo, a mesma relação de admiração religiosa. Por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, se coloca na mesma esteira do Eclesiástico de 44 a 50, porque o texto vai elogiando a fé de cada um dos personagens bíblicos ali citados. Veja, esses personagens se tornam exemplo de vida para cada um dos cristãos chamados ali na carta aos Hebreus.
Porque o texto de Hebreus 12, versículo 1 diz que, portanto, também nós, como tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o que nos é certo e para o que nos é proposto. E ele faz referência exatamente aos patriarcas. Então, olhando por esse aspecto, nós percebemos que a admiração religiosa vai sendo enriquecida com a percepção da santidade como participação na vida divina. Isto porque o ser santo, não é, está condicionado em receber e em viver, a partir do Espírito do Senhor, essa santidade. O cristão, não é, por esse Espírito, está unido ao corpo de Cristo e assim participa da santidade dele. Então, alguns cristãos vão corresponder a essa graça de união de tal forma que eles vão se tornando exemplos, grandes testemunhos para aqueles que ainda a estão buscando. Veja, o termo santo, ele começa a se deslocar no sentido de qualificar aquelas pessoas que deram um verdadeiro testemunho da sua união com Cristo Jesus. Então, a partir disso, nós temos a admiração religiosa na igreja. Todos nós sabemos que o Novo Testamento é a ferramenta e a testemunha de fé do primeiro século. Já durante esse período, a igreja sofria grande perseguição por parte do Império Romano. E tal perseguição, ela só terminou definitivamente ali por volta do final do século IV. E nesse contexto, não é, surge então a primeira forma de culto aos santos. E esta forma de culto é feita, é realizada aos mártires, sobre os quais cabia toda a admiração de um cristão da igreja antiga. Eles tinham, a exemplo do Senhor, a exemplo de Cristo Jesus, dado a sua vida pelo Evangelho, então eles recebiam a admiração e o culto por conta disso. Tertuliano nos diz que as pessoas penitentes, elas se ajoelhavam ante o túmulo dos amigos de Deus. No século III já temos uma prática corrente da oração aos mártires e aos santos em favor dos pecadores. Então, diante desta verdade, qual é o culto prestado aos santos? A igreja, ela sabe que existe uma diferença qualitativa entre culto aos santos e o culto divino. Em português, a palavra culto, ela pode ser entendida de forma até unívoca. Ela pode gerar uma série de confusão, porque é muito amplo. Em grego, as palavras utilizadas para culto aos santos e culto divino era dulia e latria. A primeira é um culto de veneração. Dulia é um culto de veneração. É um culto de admiração que são prestados, né, aos membros santos da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Já a segunda forma de culto, a latria, é o culto de adoração que é prestado única e exclusivamente a Deus, aquele que é santo. Perceba, existem duas formas distintas e elas não se opõem, pois venerar um santo é, no fundo, adorar a Deus, pois, como eu já disse, não é? Ser santo é corresponder com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, quando veneramos um santo, não estamos diretamente ligando o culto diretamente a ele, mas aquele que o fez santo, Deus Todo-Poderoso. Então não existe controvérsia, não existe oposição,
cada coisa no seu devido lugar. E como é que a igreja venera, então, os santos dos dias de hoje? Como é que hoje a igreja se porta com relação aos santos? Bem, ao longo desses 2000 anos de história, a igreja foi sendo agraciada por Deus com filhos santos. A memória destes é celebrada em ligação com o mistério pascal de Cristo na liturgia. Assim, procura-se na vida de um santo sempre a ação salvadora de Deus em seu favor e a correspondência que este santo dá a Deus na hora da prova. Na piedade popular, várias formas de oração estão ligadas à veneração dos santos. Você sabia disso? E essas devem ser orientadas a manifestar a riqueza da celebração da igreja durante o ano litúrgico, com seus respectivos dias celebrativos, pois as festas dos santos proclamam as grandes obras de Cristo nos seus servos. Isso aqui é muito importante nós compreendermos. Toda vez que celebramos a festa de um santo, nós estamos, na verdade, celebrando a obra que Cristo realizou na vida deste. E essa é uma verdade que nós temos que compreender para saber distinguir perfeitamente a veneração e a adoração. Alguém pode perguntar, mas e a veneração das imagens? Bom, desde a antiguidade, o homem sempre usou pinturas e figuras, desenhos e esculturas, entre outras formas, para dar a entender ou explicar algo. Estes meios servem para ajudar a visualizar aquilo que não é palpável, que não é visível, para explicar o que não pode ser explicado com palavras. Quando o homem caiu pelo pecado e perdeu a intimidade com Deus, começou a confundir Deus com outras coisas e a render a esses cultos como se fossem deuses. Este culto era representado frequentemente com a escultura ou a imagem daquele ídolo. A proibição do decálogo contra as imagens se explica pela função de tais representações. Não é? Começa por aí. Quando o decálogo se manifesta a respeito disso, ele está dizendo com relação a essas representações. Porém, ainda quando muitas pessoas pensam que o primeiro mandamento proíbe a veneração das imagens, isso não é necessariamente assim. Veja, o culto cristão às imagens, ele não é contrário ao primeiro mandamento, porque a honra que se presta à imagem, ela pertence a quem ela representa. Quer dizer o seguinte, se venera uma imagem não por ser uma imagem em si, mas por quem ela representa na verdade. Nesse sentido, Santo Tomás de Aquino, em sua monumental Suma Teológica, ele assinala que o culto da religião não se dirige às imagens em si mesma como realidades, mas que as olha sob o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Pois bem, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não para nela, ele não se detém nela, mas tende à realidade do que é e de que é a imagem. Inclusive, já no Antigo Testamento, Deus ordenou, ou permitiu a instituição de imagens que conduzissem simbolicamente a salvação pelo Verbo encarnado. E como exemplo disso, nós temos a serpente de bronze e a arca da aliança e os querubins que estão ali ornados sob a tampa da arca. Então, as primeiras comunidades cristãs representaram a Jesus com imagens do bom pastor. Mais adiante apareceram
as de Cordeiro Pascal e outros ícones representando a vida de Cristo. As imagens têm sido sempre o meio para dar a conhecer e transmitir a fé em Cristo e também a veneração e amor à Santíssima Virgem Maria e aos seus santos. Prova disso, meus queridos irmãos, são as catacumbas, a maioria delas localizada em Roma, onde ainda se conservam imagens feitas pelos primeiros cristãos, como, por exemplo, as catacumbas de Santa Priscila, pintadas na primeira metade do século III. E aí nós vemos que, com a encarnação de Jesus Cristo, foi inaugurada uma nova economia das imagens, não é verdade? Cristo tomou e resgatou os ensinamentos do Antigo Testamento e lhe deu uma nova interpretação mais perfeita em sua própria pessoa. Veja, antes de Cristo ninguém podia ver o rosto de Deus, mas em Cristo Deus se faz perfeitamente visível. Antes de Jesus, as imagens com frequência representavam a ídolos. Eram usadas para todo tipo de idolatria. Mas agora, o verdadeiro Deus quis tomar a imagem humana e se fazer imagem visível através de Cristo Jesus, que é a imagem visível do Pai. Com relação a Maria Santíssima e os demais santos, a Igreja Católica venera-os e não os adora. Adorar, eu disse, é algo que alguém faz somente a Deus. E se não faz a Deus, é idolatria. Então nós temos que saber distinguir entre adorar e venerar. São Paulo, por exemplo, ensina a necessidade de recordar com especial estima aos nossos precursores na fé. Eles não desapareceram no nada, mas a nossa fé nos dá a certeza do céu, onde os que morreram na fé já estão vitoriosos com Cristo Jesus. A igreja respeita as imagens da mesma forma que respeita e venera a fotografia de um parente, de um ser muito querido. Todos sabemos que não é a mesma coisa contemplar a fotografia e contemplar a própria pessoa de carne e osso. Não está, então, ligada à tradição católica nada que seja contrário, por exemplo, às Sagradas Escrituras. A igreja é fiel e autêntica à interpretação cristã desde as suas origens. Por isso, meus queridos, a igreja procurou sempre com interesse muito especial, que os objetos sagrados servissem ao esplendor do culto com dignidade e beleza, aceitando a variedade da matéria, por exemplo, a forma e o ornato com que o progresso e a técnica têm produzido ao longo dos séculos. E te digo mais, a igreja se considerou sempre como árbitro das mesmas coisas, escolhendo entre as obras artísticas as que melhor responderam à fé, à piedade e às normas religiosas tradicionais, e que assim seriam melhor adaptadas ao uso daquilo que é sagrado. Eu espero que eu tenha sido claro, que você tenha gostado desta aula. Para aprofundar, eu vou indicar aqui para você a leitura do Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 971 a 1172. E também, se você puder ler a Sacrosanto Concilium, nos parágrafos 13 e 111, ou a Lumen Gentium, nos parágrafos 66 e 67, trazem um bom esclarecimento sobre a questão de adoração e veneração, tá certo? Se você gostou deste programa, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, olha que pecado, hein? Clique no botão inscreva-se, clique no sininho para as notificações, e seja avisado todas as vezes que nós postarmos um novo programa no ar, tá bom?
Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.